Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro e mais especificamente o mercado de opções. Eu sou Alexandre Abidum, estou aqui com Marcelo Paz, especialista em tecnologia e mercado financeiro. E aí, Paz, beleza? Fala, Abidum! Como é que você tá por aí? Hoje a gente tem um convidado especial, que é o cara que comanda aí o foguete do Polyface, né? Apresenta ele pra gente. Exatamente. Então, o convidado de hoje, ele é CEO do fundo Polyface, ele é gestor de risco executivo com mais de 20 anos de experiência em estratégias de negócio, modelagem de risco, estratégias de extração de valor. O cara já trabalhou em multinacional de grande porte e dedicou os últimos anos da vida dele a modelagens quantitativas e risk management. É o Fábio Albim, tudo bem, cara? Fala, pessoal, tudo bem? Como é que vai aí? Muito legal participar aqui com vocês hoje. Isso aí, cara, muito Fábio. Obrigado pela sua presença. Muito legal a gente poder ter esse bate-papo com você, para a gente conversar aí bastante sobre o Polyface, tudo que vocês fazem, como tudo isso começou, né? Então, é muito bom a gente conseguir conversar com você. Uma curiosidade que eu tinha, Fábio, você já trabalhou com marketing, né? Você já foi gerente de marketing. E como que foi essa transição para o mercado financeiro? Essa é uma história engraçada porque eu sempre estive no mercado de várias formas, né? Obviamente começando sempre como quase todo mundo começa, que é na física e fazendo as operações há anos atrás. A minha bagagem, na verdade, original é de engenharia. Então, o meu lado engenheiro nunca me abandonou, apesar de eu ter abandonado a engenharia. Então, depois disso, eu me formei em publicidade e acabei criando uma carreira de executivo em grandes empresas, né, empresas internacionais. Mas sempre dentro das empresas eu tinha uma espécie de vocação dentro da área de marketing para questões mais de modelagens estratégicas, modelagens de cenários, cálculo de retorno, risco. Sempre trabalhei muito próximo das áreas financeiras dessas empresas, né? Então eu sempre convivi muito com estruturas e estratégias, desde estratégias sofisticadas de hedge, por exemplo, com importação e soluções aí para resguardar o risco da empresa, né? Até com a visão de construção de valor, que é a parte mais ligada ao marketing, que aí são as modelagens de mercado, de vendas. Vocês não liguem, eu estou online aqui com o mercado, Abrimos o mercado. Acaba de tocar o sino que entrega o horário 10h30 da manhã. Então, eu sempre convivi muito com o lado financeiro, apesar de não oficialmente ser um trader ou alguém que fizesse operações dentro de uma casa de investimento ou de um banco, né? E desde 2011, 2012, a gente começou a plantar uma semente para oficializar um produto para o mercado, né? Usando as teses que eu tinha na época, né? Nessa época eu ainda não conhecia o meu grande sócio Luiz Fernando Roxo, e eu tinha algumas teses que envolviam opções e envolviam posições de longo prazo de geração de valor através de empresas que a gente chama de value investing, né? São empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos, onde os juros sobre juros, né? A conta exponencial era sempre favorável. E aí em 2015 eu conheci o Roxo, a gente sentou para tomar um café e começamos a discutir essa ideia de ter um produto. E aí nisso também já entrou um outro sócio nosso, que é o Mário, que foi nesse café, e a gente tinha meio que uma ideia maluca na cabeça de criar um produto puro de derivativos no mercado americano, de uma maneira extremamente sofisticada para o público brasileiro. Naquela época, se hoje tem 3 milhões de pessoas na Bolsa, naquela época não devia ter 1 milhão de pessoas, né? Então dentro dessa população, pouquíssimos sabiam o que era investimento internacional. Então a gente viu que a gente estava indo muito agressivo com um produto muito sofisticado, mas mesmo assim a gente acabou modelando esse produto, né? Então a gente trabalhou durante 2 anos no mercado americano, criou as teses, criou e desenvolveu as teses, né? Provamos diversas e
deixamos de lado outras inúmeras, né? Mas muito baseado em estruturas de opções. E aí a gente, depois de algum tempo, viu que como o produto ia ter alguma dificuldade de distribuição no país, até para formalização dele em nível internacional, a gente começou a virar isso para o mercado brasileiro. E aí, em 2018, a gente começou a conversar com algumas casas de investimento para tentar entender se fazia sentido, né, para o mercado. E isso foi culminar com o lançamento do Polyface, que desde março desse ano está funcionando, já está aí vencendo os primeiros 6 meses, né, de non-disclosure, e agora a gente vai começar a poder também contar um pouco do como é que a gente monta as estratégias. Dentro do Polyface a gente tem uma divisão, então apesar de eu acabar capitaneando aqui o escritório, né, como vocês carinhosamente chamaram de CEO, eu até nem gosto muito desse nome CEO aí, porque acho que tá meio batido, a gente aqui é tudo capitão do mesmo barco. Mas basicamente aqui a gente se divide, então eu tenho uma visão mais de gestão de risco, né? Então todas as modelagens têm que sofrer primeiro um escrutínio, né? Pesado em relação às possibilidades de perda e como é que elas vão se comportar em diversos cenários, né? Então a gente tem uma série de contas, e aí a gente vai bem na matemática mesmo, muitas vezes robotizado para poder fazer esses cenários. O Roxo, ele tem essa função de gestor, né? Então a gente acaba compartilhando, obviamente, a discussão das estratégias, mas em última instância ele que assina, né, os movimentos do fundo. E aí a gente tem o gestor, tem um analista técnico, né, que é o Mário, que observa as empresas, olha toda a parte de fundamentos. Nós temos uma parte econômica que é desenvolvida pelo Trota, onde a gente acaba olhando as questões macro e como isso, né, acaba afetando o nosso desenvolvimento. A gente tem um trader, que é o Henrique, que faz toda a parte me ajuda na modelagem, ajuda nas operações. E aí a gente tem também a parte fiduciária, que é a parte menos nobre aí do trabalho, mas a mais importante do ponto de vista de garantir que o cotista esteja com o seu dinheiro bem né, cuidado e que tudo funcione de uma forma seguindo a regulamentação dos fundos, né? Show de bola. Como você acabou de dizer aí, você é o CEO do Polyface, né? Pelo menos na titulação, ainda que você não ache que isso é a maneira correta de se colocar. Conta pra gente aí como é que foi que vocês escolheram o nome Polyface. O Roxo já contou isso um pouco, mas eu acho que seria legal você contar do começo aí, como é que vocês chegaram nesse nome. Esse foi um insight lá de trás por conta da característica dos investimentos que a gente fazia. A gente sempre colocava o que hoje agora ele chama de hortinha, né, para funcionar, mas o insight veio lá de trás porque a gente tinha uma série de estruturas simultâneas distribuídas no patrimônio do total, né, da operação, e que elas se comportavam de forma alternada em relação ao ambiente que a gente estava, né? E basicamente ambiente significa volatilidade, estresse, momento de mercado, momento do próprio setor econômico da empresa, momento de publicação de balanço ou não. Então a gente usou essa metáfora e o Roxo encontrou essa fazenda, uma fazenda lá nos Estados Unidos, que ele até sabe contar melhor do que eu a história dela, mas basicamente a história dessa fazenda é que eles fazem a gestão de diversas culturas e plantios de forma simultânea, de forma a aproveitar e capitalizar o melhor de cada um desses cultivos, né, e dessas plantações ou até a criação, acompanhando o clima, o vento, usando um cultivo para alimentar o outro, então criando a grama para dar para a galinha comer, aí o cocô da galinha aduba o mato, aí a vaca vem, come o mato. Então como ele hoje até de uma forma mais didática explica com a hortinha lá, que ele vende vol de um lado para pegar aquele dinheiro, pagar o risco, o hedge do outro lado, para poder fazer um investimento. Então, era muito parecido com essa nossa tese, e aí acho que encaixou isso. No início foi difícil porque, como 2 daqui fizeram Escola Politécnica de São Paulo, engenharia, se confundiu um pouco de que a gente era tudo
engenheiro politécnico, né? Mas o nosso Poli é com Y, né? O Polyface, que é essa fazenda lá dos Estados Unidos é com Y. E aí acabou ficando o nome, né? Aí depois de um tempo que você já vai vendo o nome, vai vendo, você não muda mais, né? Então a gente já nem mais se pergunta direito por que veio, mas essa é a história. Bom, só para aproveitar, então, já que você citou a Politécnica, você e o Mário se conheceram na Politécnica, Nos né? conhecemos Conta lá. Um pouquinho aí como é que foi isso. O Mário é mais velho do que eu, ele entrou em 94, 95, 93, ele tá assinalando aqui para mim. E eu entrei em 97, então a gente conviveu ali durante 2, 3 anos, né? Depois acabamos fazendo uma amizade que foi para a vida. A gente teve sociedade em alguns negócios, então já nos conhecemos de outros carnavais. Ah, bem legal. E o Mário que vai ser um dos próximos convidados aqui do Upwise em breve. Figuraça. Provavelmente ele vai fazer surpresa aí com as vestimentas. Boa. E, Fábio, conta uma coisa pra gente, cara. Lá na lâmina do Polyface, ele tá como um fundo multimercado. Você pode explicar pra gente o que é um fundo multimercado? Que às vezes eu acho que pode ter iniciantes na bolsa que estão nos ouvindo, às vezes eles não sabem muito bem as distinções. Tem alguma similaridade com o hedge fund americano? Conta aí. Bom, legal você perguntar isso. Começando de trás para frente, sim, tem a similaridade com os hedge funds, que são os fundos que operam multimercados mesmo, né? Usando o termo como abreviação aqui que a gente utiliza, que é o FIM, né? E até é importante você perguntar isso, porque as pessoas têm que ter, antes de mais nada, quando vai fazer a decisão de um investimento, ela tem que entender em qual tipo de produto que ela está entrando, né? Qual a expectativa desse produto, o risco que ela quer correr, o tempo que ela vai deixar o dinheiro depositado nesse produto, né? Uma questão de duration, né? Que a gente fala, o quanto que ela vai, se aquele dinheiro ela precisa para daqui a um mês, ou para daqui a um ano, ou é um dinheiro que ela vai acumular ao longo da vida, né? Então, os fundos, eles existem para atender esses anseios, né? Ou seja, eu quero investir, não tenho interesse de aprender, eu não tenho a sofisticação necessária para fazer os meus próprios investimentos, então você procura um gestor. Então, no caso, os fundos mais comuns aí que a gente vê, que são os fundos de renda fixa, né? Que acabam investindo alocando, né, dinheiro em ativos de renda fixa, aí muito pautado por títulos de juros, títulos de dívida, né, seja créditos de empresa ou créditos públicos, né, do governo. E aí você tem os fundos de ação, que do outro lado são mais puristas do ponto de vista de renda variável em bolsa de valores, né. Dentro de fundos de ações, você tem fundos de ações que operam com alavancagem, desalavancados, você tem operações que são o que eles chamam de long bias, né, aqueles fundos de ação que só compram, né, eles não operam na ponta vendida, né, das ações, tem os fundos long short, então aí você tem uma série de composições dentro de ações que é possível ser feito. E aí tem fundos cambiais que operam com câmbio puramente, fundos que aí muito associado para quem quer, por exemplo, proteger o capital de oscilações lá de fora. Então, e o fundo multimercado, ele é o fundo talvez mais flexível para o gestor, mas também com uma série de desafios, porque ele você pode investir em quase todos os ativos, né, disponíveis no mercado financeiro, né, desde os de renda fixa até os mais agressivos, como os derivativos, como moeda, como outras estruturas, até mesmo em juros, né. Então é possível que no fundo multimercado você consiga compor a sua estratégia de uma maneira mais robusta, né. Então a nossa opção foi por fazer esse fundo multimercado, porque a gente via todas as nossas estratégias, elas nasceram a partir de renda variável combinada com renda fixa ou com aspectos mais ligados a títulos de dívida e os derivativos, né? Então os derivativos são uma peça muito importante na nossa estratégia e que obrigatoriamente a gente teria que estar configurado como um fundo multimercado, dada o tamanho das operações que a gente faz nesse tipo de ativo. E além disso, nós somos um fundo multimercado que pode também investir nos mercados do exterior, né? A gente, por uma característica de ser um fundo de varejo, a gente tem uma limitação, né? A gente pode operar até 20% do patrimônio do fundo em mercado estrangeiro, né? Até recentemente a gente tem optado por não fazer isso, né? Por uma questão mais de
de volatilidade e do momento que a gente está vivendo agora, né? Mas é também possível que a gente venha à frente aí fazer esse tipo de operação. Então, o fundo multimercado, ele é o fundo mais flexível, que mais se equipara aí com os hedge funds lá de fora. Agora eu vou perguntar uma coisa para você de opinião. Você acabou de dizer aí que por a gente ser um fundo de varejo, tem umas regras específicas e tal. O que você acha dessas regras aí no mercado brasileiro? Porque eu acho que nos Estados Unidos isso é bem mais flexível do que aqui. O que você acha dessas restrições? Você acha que isso é saudável para o mercado? Você acha que deveria ser assim mesmo, de ter essas restrições de tamanho de investidor e tudo mais? Esse é um ponto que dá bastante discussão. A gente podia marcar mais um Opwise só para falar disso. Eu vou falar com uma ótica mais do regulador, né? Eu acho que o Brasil ele tem muito mais trava do que o mercado, por exemplo, americano, né? Para a constituição de um fundo, para gestão do fundo, a questão fiduciária com o cotista, a prestação de conta da administração, ele é muito mais rígido aqui no Brasil, o que pode ser visto como uma vantagem para o cotista. Então, olhando pelo aspecto do cotista, a lei no Brasil, ela, por ser mais rígida, ela garante um nível de liability, ou de, como é que a gente pode dizer isso, de risco, né, para o cotista, menor do que lá fora, onde a exposição é diferente, ou a forma como o gestor e o administrador é cobrado é diferente. A gente sabe de condições de fundos de investimento que não publicam a cota diária aqui no Brasil, nem é uma regra lá fora fazer isso, né? É um compromisso do gestor publicar semestralmente. Então você imagina você estar com o dinheiro investido num fundo onde você não sabe o que está acontecendo com ele e você só vai saber de 6 em 6 meses, né? Então, por essa ótica, acho que o Brasil, a regulação, ela ser mais rígida, ela favorece um pouco mais o cotista. Por outro lado, ela cria uma série de obrigações e de restrições para o gestor, né? Então, é um mercado que não é fácil de você entrar, não é fácil de você operar, existe uma série de barreiras de porte, né? Para que você tenha uma operação saudável, né? No caso de olhar para uma gestora, né? Então, isso por si só é um limitador da quantidade de opções que o mercado oferece de fundos, né? Então, acaba restringindo. A gente sabe que tudo que tem muita regra em cima acaba suprimindo, né, o potencial que poderia ter de alternativas, né? Então, acho que é uma balança aí, né? Quanto mais legislação, menos flexibilização, menos opções, e porém mais proteção. Então, é complexo fazer gosto mais ou gosto menos. Legal. E uma pergunta aqui, qual que é o valor atual de ativos sob gestão que o Polyface tem? A gente hoje está com mais de 21 milhões sob gestão, né? Ainda a gente está iniciando a nossa trajetória. Por outro lado, a gente tem uma vantagem sobre os fundos que acabam iniciando no mercado brasileiro, que a gente teve uma distribuição extremamente fracionada, né, no varejo. Então a gente já tem mais de 2.100 cotistas no fundo, o que nos dá uma segurança maior para tocar as estratégias que são mais de longo prazo, né, visto que a gente não depende de um único cotista exclusivamente, né, que geralmente é o que acontece com os fundos que iniciam a operação, e esse cotista sai do fundo, acaba tirando uma grande parte do patrimônio, né, e você fica refém, né, acaba tendo que sair das posições que não necessariamente estavam sendo finalizadas naquele tempo. Então, a gente, com isso, acaba podendo mirar o nosso norte para um horizonte de tempo mais longo, né, que a gente olha sempre pelo menos para 2 meses no resultado. Obviamente, a gente acaba tendo oscilações de curto prazo, é normal, apesar de que a gente é um fundo que tem uma perspectiva de uma volatilidade menor do que outros fundos, né, e até em algum ponto algum cotista que entrou sem conhecer aquela história de o que é um fundo de investimento multimercado, um fundo de ações, acaba ficando ansioso por que o fundo não acompanha 1 para 1 a Bovespa, né? E a resposta é muito fácil, né? Porque nós não somos um fundo ancorados, né, no IBOV. Nossa referência mesmo é o CDI,
e a gente sempre objetiva ter um prêmio sobre o CDI com um risco extremamente controlado. Então, esse prêmio hoje a gente desenha ele, né, para um volume bem grande, né, ou seja, bem fora das taxas de renda fixa, obviamente, porque senão não faria sentido ter um fundo multimercado, né, mas por outro lado a gente tem que controlar o risco dessas operações, e aí com isso a gente fica com uma volatilidade bem menor do que os fundos que são soltos, né, ou que que tenham mais volatilidade. Muito bom. O Polyface, como junto com o Roxo, né, utiliza a filosofia antifrágil, né? Vocês são adeptos da filosofia antifrágil, aliás, todos nós somos aqui, né? Que é focado na convexidade, né? Na antifragilidade, que é o modelo que o Taleb descreve lá. O portfólio do Polyface está estruturado de acordo com a estratégia Barbell, ou vocês adaptam a estratégia para alguma particularidade? Como é que está? Não, sem dúvida, a gente tem... hoje, se caísse um raio em cima da NYSE e acabasse com todas as operações, tivesse 10 circuit breaks na sequência, a gente está preparado para esse tipo de calamidade. Então, de fato, toda a nossa estrutura ela é montada de forma a ficar convexa. O que significa ficar convexo? Basicamente ter uma exposição positiva a grandes catástrofes, né? Então a gente até acaba tendo um pouquinho menos de resultado em relação à performance quando o mercado sobe, de fato por estar sempre carregando um pouco de seguro para a carteira. Então, por essa ótica, a gente desde o dia 1, né, do fundo, a gente trabalha dessa maneira, né? Então, óbvio que isso vai tendo níveis, né? Que a gente vai medindo o estresse do mercado, a gente tem uma série de modelagens matemáticas para entender essa turbulência. Então, por vezes a gente está mais exposto, às vezes menos exposto, né? Essa defesa, né? Isso obrigatoriamente acaba afetando a performance de curtíssimo prazo, mas no longo prazo a gente sabe que isso é extremamente vitorioso, né? E aí a gente compõe com essa estrutura, né, que é uma estrutura mais defensiva, por se dizer, estruturas de geração de valor, né, que aí está muito ligado ao stock picking, né, que é a escolha de ativos que sejam daquele momento os mais favoráveis, né, então isso muito olhando para a carteira de ações, né, onde a gente tem hoje uma boa parte dos recursos investidos, e por uma visão macro, né, que observa o timing do mercado, né, e aí sim, já usando... a gente usa balanceamento dinâmico desde da estrutura macro até a estrutura micro dentro das estruturas, né? Ou seja, intraestruturas. A gente balanceia desde do investimento entre moedas, juros e mercado de renda variável, títulos, até dentro das ações, qual o balanceamento que a gente vai ter dentro das ações, depois dentro dos derivativos. Então, toda essa estrutura de rebalanceamento, recalibragem do portfólio, ela é feita diariamente, né? E a gente tem discussões mais com um intervalo um pouquinho maior quando a gente está observando os dados macroeconômicos, que aí tem muita coisa que é ruído, né, que o mercado acaba cuspindo como informação, mas não necessariamente mudou-se uma tendência. Até nesse momento agora que a gente está gravando esse podcast, né, a gente olha para o mercado brasileiro, né, e dificilmente a gente consegue ficar otimista com o resultado que vai ter até o final do ano, né, então isso tudo são avaliações mais de médio e longo prazo que a gente também traz junto com essa composição do antifrágil, né, daquela coisa que é a exposição direta ao risco, porque muitas vezes nós vamos estar comprado mesmo sabendo que pode vir uma catástrofe, e aí quando isso acontecer, nós vamos ficar muito felizes, triste por um lado, né, porque a gente nunca gosta de que aconteça coisas desse tipo, né, isso afeta a economia direta depois da nossa vida real, mas do ponto de vista de investimento a gente fica protegido para enfrentar esses momentos. Você falou agora há pouco que o fundo, ele combina aí de acordo com as melhores oportunidades do mercado, os investimentos em ações, juros, derivativos. Cara, falando um pouquinho de juros, né? Nesse cenário aí que os bancos centrais já falaram que o juro vai ficar baixo durante, assim, o tempo que der. Como que vocês estão se preparando para esse cenário de juros super baixo, que obviamente em algum momento vai precisar subir, a gente só não sabe ainda quando? Exatamente. A gente já começa a ver esse movimento, né? Ele já está bem explícito nas taxas, né?
e a gente claramente está entendendo que se a gente for interpretar a curva de juros, né, que é onde, de fato, a gente consegue visualizar, né, a tendência das taxas, a gente está no que a gente chama que é o bear flattening, né, ou seja, a curva futura dos juros, ela já inclinou, né, bastante, ou seja, a ponta longa, né, de juros acima de 10 anos, né, dos títulos acima de 10 anos, eles já precificam juros muito maior do que o que nós estamos vendo atualmente aqui como referência à Selic, né? Então ela tem essa inclinação, mas o que a gente pode ser que aconteça agora até o final de 2021 é que as curvas de curto prazo também subam, né? A parte da curva de curto prazo também sobe. Então é isso que nós estamos apostando aí para o mercado até 2021, como eu disse, mais ou menos o horizonte de tempo que a gente tem que olhar, né, para o fundo, é o que a gente chama de bear flattening, que ela vai, a parte curta da curva, ela vai subir mais do que a parte longa, que já antecipou esse movimento, não querendo dizer que essa parte longa também não suba, né? Então, porque não, é num cenário bear, né, que a gente está falando, que é o cenário de baixa, né? Diferente se tivesse a gente agora falando de liquidez, que seria o cenário de bull, né? Então é basicamente isso, a gente está olhando com carinho aí essas diferenças, né, da curva. Atualmente a gente tem feito pouca coisa nos juros, né, por achar que tem mais, que o risco-retorno ainda não está favorável em relação ao cenário, né, muita coisa ainda pode acontecer, tem a eleição do Trump, tem a instabilidade que está se gerando aí por conta das questões de votação de reformas, a própria saída do Guedes do governo, então são coisas que podem confirmar ou não esse cenário que nós estamos vendo, ou até agravar esse movimento. Tem muita gente que deve estar ouvindo a gente agora, Fábio, aqui, não sabe ainda se, por exemplo, se o Polyface é um fundo, que para mim o fundo, né, o cara que está ouvindo a gente aqui às vezes não tem essa experiência, então aproveita agora para fazer o jabá no fundo aí, né, e falar assim, esse fundo para qual que é o perfil do cotista do Polyface, né, e responde pro pessoal, esse fundo é para você ou não é? Sim. Bom, é o fundo onde eu boto o meu dinheiro, onde todos nós aqui colocamos, né? Então, eu vou falar um pouco do como a gente pensou ele compondo uma carteira de alguém que tenha outros investimentos. Ele é um fundo para o longo prazo, né? Então, claramente não é um fundo que ele vai observar movimentos e amplitudes similares, por exemplo, a da Bolsa de Valores, quando ela vai dar uma porrada para cima, uma porrada para baixo, né? Seja porque na porrada para baixo a gente está defendido, seja porque na porrada para cima a gente também tem uma salvaguarda de hedge, de uma série de estruturas. Mas pensando a longo prazo, ele é um gerador de valor. Então, o que a gente recomenda para o cotista é que ele coloque aquela parte do investimento que ele não vai precisar no intervalo de 12 meses, né? Mais ou menos esse é o período que a gente estipula aí para o resultado se estabilizar dentro dessa estratégia que a gente desenha. E ele é feito, a gente pensou num produto com um nível de sofisticação extremamente agressivo, né? Ou seja, utilizando uma série de modelagens matemáticas que comumente estão disponíveis apenas para investidores ou qualificados ou institucionais. Então, esse tipo de modelagem que a gente tem, se você for procurar no mercado, provavelmente o ticket de entrada num aporte no fundo vai ser a partir de 50 a 100 mil reais ou até mais, né? Eventualmente os fundos qualificados vão requerer que você coloque um valor ainda mais significativo. Então, a gente teve e aí, muito por conta da visão do Roxo, né, da democratização do investimento, a gente teve a coragem de colocar um fundo com essa capacidade de reunir tantas estratégias por um ticket menor. Então, hoje, a partir de R$1.000 você consegue fazer um investimento no Polyface, ou seja, é muito comum a pessoa ter, né, lógico, vai depender da reserva de cada um, mas é possível manter um investimento dentro dos seus produtos aí que você já faz, né, o investimento, e colocar R$1.000 para complementar o seu portfólio no Polyface, olhando para essa perspectiva de longo prazo, né? A gente aqui é 100% Polyface, né? Então a gente confia muito nas nossas estratégias. Então, mas o cotista ele pode, desde R$1.000 e mantendo R$1.000, participar dessas estratégias. O Peter Lynch, né, que era um gestor de fundo aí muito famoso americano,
Ele tem um livro dele, né, de 1989, chamado One Up on Wall Street, né, que em português foi traduzido como O Jeito Peter Lynch de Investir. E ele falava nesse livro que o investidor individual, né, pessoa física, ele tinha algumas vantagens com relação ao gestor do fundo, porque ele podia enxergar oportunidades pequenas que às vezes o gestor do fundo não podia enxergar, ou porque ele precisava olhar para coisas muito maiores, ou porque ele tinha que estar sempre dando satisfação para cotista e às vezes não tinha tempo de ficar procurando oportunidades pequenas. Você acha que isso ainda é verdade hoje em dia, ou é uma coisa que, porque assim, o Peter Lynch ele era gestor de mutual fund, né, que é diferente de um hedge fund. Você acha que hoje em dia o mundo evoluiu bastante? Você acha que ainda tem essa coisa do investidor pequeno poder ver oportunidades que o gestor não pode, não consegue? Ou você acha que assim, o gestor de fundo ele tem muito mais capacidade de enxergar as oportunidades? Eu diria que assim, cada vez mais é possível fazer estratégias como um investidor individual, num nível de sofisticação muito próxima do que as casas de análise as gestoras fazem. E um motivo disso são as ferramentas que hoje estão disponíveis aí para o investidor, pessoa física, né? Aqui nós estamos falando do OpLab, né, dentro do podcast do OpLab. O OpLab é um grande exemplo de ferramenta que você pode buscar oportunidades que jamais uma pessoa física poderia encontrar anteriormente se não tivesse uma ferramenta como essa, inclusive medindo o risco, medindo a possibilidade de retorno, entendendo uma série de variáveis de uma forma extremamente simples, que são as gregas, todas as operações, todas as variáveis que compõem, né, um derivativo como uma opção. Então, sim, acho que cada vez mais as pessoas físicas vão conseguir se aproximar, né, do investimento com nível de sofisticação que uma casa faz, mas obviamente tem coisas que a gente não consegue fazer por uma questão de escala, né? Então, a depender do tamanho do investimento que a pessoa tiver, ela não vai conseguir acessar determinados ativos, né? Então, por exemplo, no caso de juros, né? Se ele quiser operar os juros, né, um juro futuro, ele não vai conseguir, a não ser que ele tenha pelo menos 500 mil reais em garantia, né? Ou seja, o ticket mínimo que ele vai fazer é 500 mil reais. Então, isso acaba já tirando a possibilidade do pequeno investidor fazer uma operação com juros futuros, ou se for fazer, vai fazer de uma maneira tão alavancada que não vai ser saudável para a carteira dele, né? Então, acho que na época que o Peter Lynch teve sucesso, né? Acho que ele antes do meio do século passado, né? Era muito diferente, né? A informação era muito mais restrita, né? Então, realmente é um caso de sucesso. E aí tem uma questão também que eu até tenho uma outra frase que agora não me recordo o nome de quem falou ela, mas basicamente ele dizia o seguinte, que investimento, o que é confortável raramente é rentável, né? Então, a questão do risco, né? A exposição ao risco e o retorno, ele tem que ser muito bem quantificado, e se a pessoa física não souber medir risco, é melhor ficar de fora, porque é melhor dormir à noite do que perder tudo aquilo que se juntou ao longo do esforço no trabalho, né, na sua remuneração. Então, acho que sim, cada vez mais nós vamos ver a pessoa física fazendo coisas sofisticadas, né, mas antes de você entrar nisso, saber qual o tipo de referência de estudo que vai ter, que tipo de entendimento vai conseguir formar a respeito dos ativos, ter minimamente ferramentas que consigam dar segurança da operação, né? Então, uma corretora confiável, um mecanismo de investimento confiável, um robô confiável, uma plataforma confiável. O OpLab, nesse sentido, para as opções é incrível, né? Então, a gente mesmo aqui dentro do fundo, que é uma casa de gestão, a gente utiliza o OpLab e a gente sabe de muitas casas que também utilizam o OpLab de forma institucional, né? Porque é uma ferramenta que tem aí uma série de garantias de conferências e de robustez, né, de processamento, que demonstram as curvas de risco, as curvas de retorno, de uma maneira que possa ser feita a tomada de decisão.
A gente sabe que o mercado financeiro é um mundo cheio de egos inflados, né? Que é um mercado cheio de pessoas que... Os Faria Limers. Os Faria Limers, isso. Como que é lidar com um time aí de pessoas tão competentes, né? Tão inteligentes, do time Quant, porque você está tocando um fundo com um time Quant lotado de pessoas extremamente inteligentes, de capacidade muito alta. Como é que é tocar esse time aí? Eu acho que a gente acaba nem sentindo tanto isso, porque a gente é meio outsider dos Faria Limers, como a gente citou aí agora, né? Eu acho que ninguém de nós aqui... Eu vou fazer uma piadinha com o Mário, depois quando vocês entrevistarem ele, vocês podem me cobrar essa piadinha. Mas talvez ele seja o único que tenha abotoadura dourada e camisa com os nomes com as iniciais no peito, mas é porque ele é um cara de extrema elegância, né? Eu, por exemplo, estou de camiseta hoje aqui, estou de chinelo, a gente tem um escritório em São Paulo, um escritório em Florianópolis. Quando a gente está no escritório em Florianópolis, a gente não consegue ter um dress code diferente desse, então a gente já é muito mais relaxado em relação a essa questão de ego, eu sei mais que você, tal, ou eu sou mais bonito que você porque eu tenho um carro melhor, tal. Então a gente não tem muito disso, então acaba sendo um processo muito colaborativo. E aí a gente tem, obviamente, dentro do time, mentes brilhantes que fazem essa parte do Quant, né, que não é uma coisa que qualquer um pode processar, né, então são pessoas que estudam diariamente, né, modelagens e mecanismos para poder entregar sempre novas análises, novas combinações, né, de investimento, e isso é muito, muito aberto, assim, o convívio é muito harmonioso aqui, todos nós. E essa parte operacional, assim, pelo que a gente imagina, deve ser uma maluquice, né? É verdade que vocês fizeram operações assim com múltiplas pernas, coisa de mais de 70 pernas, é verdade? Isso como que funciona? A gente tem algumas estruturas que são bem sofisticadas aqui, até o robô sofre um pouco para fazer ela funcionar. A gente tenta ser sempre o mais simples possível, né? Mas a depender do cenário, a gente acaba agregando complexidade na estrutura para que ela tenha a sua defesa e a sua visão de performance, como eu falei, né? A gente balanceia todos os níveis, né, inclusive dentro do que a gente chama de átomo, que é o menor tamanho de uma estrutura que a gente, ou molécula, né, o menor tamanho que a gente pode montar de uma estrutura. E aí, às vezes, essa estrutura ela pode ser uma combinação de até 9 pernas, né, que a gente pode dizer assim, né, ou seja, ter o ativo e ter mais derivativos em vários níveis, né. Esse caso mesmo que você comentou, ele existiu, a gente vem testando agora algumas estruturas que são combinando venda de vol com direcional, então são estruturas que provavelmente vão nos dar bastante retorno aí nos anos que vão seguindo, né, e elas não são simples de fazer acontecer, né, então é uma operação que movimenta um dinheiro relativamente importante do ponto de vista do número de contratos, né? Então a gente enfrenta sempre uma análise de liquidez, uma análise de se existe disponibilidade do mercado a acatar o preço e a precificação que a gente modelou. Então, recentemente a gente fez uma agora com 70, acho que foi pouco, foi mais de 200 pernas para fazer um dia de movimento aqui com mais ou menos 15 ativos, né? Então, realmente pode se tornar um jogo mais sofisticado, mais complexo, se não tiver ferramenta, é praticamente impossível fazer isso. Muito bom. Agora me conta uma curiosidade aí no escritório tem umas bandeiras, aí tem uma bandeira da BVI. Por que tem essa bandeira aí? Conta pra gente. Então, as Ilhas Virgens Britânicas, né? É um lugar onde a gente gosta de passar férias, vamos dizer assim. Acho que tudo começou com a ideia quando a gente começou a investir nos Estados Unidos, né? Então a gente tem empresa aberta para fazer esse tipo de operação e, obviamente, o lugar que a gente escolheu é lá. Então, ela é um adorno aqui do escritório, né? Não necessariamente do fundo em específico, mas da nossa história.
aquela história que a gente fica olhando, mirando, né? Nas minhas próximas férias, para onde eu vou, né? Para ter os nossos Ilhas Virgens, Além dessa bandeira, tem mais alguma aí? Tem uma bem em cima da minha cabeça aqui que tá escrito Don't Tread on Me. Chama Gadsden Flag. Gadsden Flag. O que significa essa? Não mexe com a gente, ó. Quer ver? Vamos lá, ó. Ah, tá. Essa daqui é uma famosa aqui. Aqui eu mostrei na câmera, mas eu acho que vocês que estão ouvindo não vão ver, é isso? Isso aí, quem estiver ouvindo e quiser ficar curioso para saber qual é essa bandeira, depois vai lá no YouTube, que esse vídeo vai estar no YouTube também, no canal do Pilar. Legal. E, Fábio, comenta uma coisa aqui pra gente, cara. Vocês têm aí um time quant e tal. Quais são os maiores desafios de liderar um time quant, né? Porque a gente sabe que é uma modalidade que às vezes você não encontra em todos as research ou todos os fundos, porque é uma coisa bem complexa mesmo, né? Então, imagino que deva ter também uma complexidade para você liderar as pessoas que são adeptos dessa modalidade. Sem dúvida, ele é uma configuração de time que você tem que respeitar a capacidade e a competência de cada um, né? Então, no caso especificamente de quem faz as modelagens, né, são pessoas que têm uma visão e raciocínio lógico num nível que, se você quiser entrar no detalhe, provavelmente você vai tolher a criatividade e a própria forma de trabalhar. Então, a gente acaba deixando eles bem à vontade para fazer as modelagens, né? E na hora de fazer o entendimento do resultado, aí sim a gente é um pouco mais criterioso para entender os riscos e o retorno envolvido em cada estratégia, né? Que muitas vezes é difícil da gente abrir o que a gente chama de caixa preta, né? Que são os algoritmos e a forma que aquilo foi calculado. Então, a gente, em todos os casos, a gente acompanha, né? Qual que é a referência acadêmica, né, que está sendo utilizada para fazer aquele tipo de modelagem, e depois a gente acaba conferindo como é que é o backing test, como é que foi feito as estruturas, como é que foi feita a metodologia de quantificação. Então, tudo isso a gente acaba conferindo depois do trabalho sendo feito, né, e obviamente deixando eles rodarem e trabalharem com as ferramentas. Então, ainda nesse tema quant, uma curiosidade que o pessoal pode ter, a gente está vendo aí muita gente falando agora, notícia porque o Trump pegou Covid, o Trump pode morrer, e aí a gente tem lá, o Biden vai ganhar, o Biden vai perder. Esse tipo de notícia, essas informações de mercado mais ligadas a noticiário e tudo mais, elas influenciam de alguma forma a tomada de decisão que vocês têm no fundo? Como eu disse no início, né? O noticiário ele carrega dois tipos de informação. Ele carrega o ruído e o movimento, né? Então a gente tem que sempre tentar entender o que é aquilo que está simplesmente fazendo espuma, ou seja, notícia para vender jornal ou para gerar audiência, e o que de fato são movimentos cíclicos ou que de fato vão afetar o andamento da economia. Então, é um cuidado que a gente tem de sempre interpretar essas notícias, né? E aí acaba tratando isso numa visão mais macroeconômica, né? E que seja menos refém do curto prazo. Legal, cara, bacana. Fábio, a gente está chegando aqui no fim do nosso podcast, com certeza essa conversa foi muito legal e acho que a gente vai ter que ter uma parte 2, pegar também o resto do pessoal aí para a gente conversar, mas a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz no fim do podcast, que a gente fala que é a pergunta Opwise, ou seja, é uma dica sua para quem está começando no mercado. Então, para aquele cara que está entrando agora ou que entrou esse ano no mercado, está querendo operar opções, qual conselho você daria, de repente, algum erro que você já cometeu lá atrás e que essa pessoa pode evitar ouvindo o seu conselho? Putz, isso daí é difícil não chover no molhado, essa dica, né? Porque é impressionante o volume de gente nova que tá entrando no mercado e a quantidade de... Exato. 3 milhões de sexta-feira, acho que 3 milhões de investidores. Então, assim, é uma quantidade enorme de gente que nunca operou no mercado financeiro e uma quantidade de picaretas nunca antes vista nesse país vendendo porcaria para dica de investimento. Então, eu acho que assim, se usar lá os axiomas de Zurich, né, lá que são um dos principais
talvez as principais referências de leitura que a pessoa precisa ter, mas mesmo que ela não leia, começa pequeno. Tipo, se você tem R$1.000, não faz mais do que 10% do que você tem. Ah, mas não dá nem para investir, então não investe. Porque se você cometer um erro com 10% da sua carteira, do tudo que você tem, pode ser o erro mais bizonho do mundo. Você não compromete os seus recursos, né? E inevitavelmente vai errar. E essa é uma condição, você vai errar. E você vai errar durante anos. Então, se você entrou agora, considere que você vai errar nos próximos 3 anos ainda. E pode ser que nos primeiros 1 ano e meio dê certo, pegue um mar a favor, um vento a favor aí e consiga acertar, vai ficar todo cheio de confiança e vai tomar banho na hora de passar esse cenário. Então, assim, pelo menos durante uns 3 a 5 anos, mantenha o seu volume de investimento restrito a uma parte que, por mais que você esteja acertando, se você perder tudo, você não morre do coração. Muito bom. Boa. Conselho de ouro, viu, gente? Vocês estão nos ouvindo. Cara, Fábio, muito obrigado. Como que o pessoal encontra você ou Polyface? Tem rede social? Como que... Sim, nós estamos nas redes sociais. Eu sou um pouco menos ativo na rede social. O Roxo não precisa nem dizer, né? Que é o nosso sócio e tá sempre num stories aí para ser provocado, para ouvir alguma coisa, um ensinamento. Então, tem as páginas do Roxo, nós temos as páginas do Polyface também, mas eu recomendo que se você quiser fazer um investimento no fundo e tiver interesse em participar conosco aí dessa jornada, o lugar ideal é o nosso site, né, polyface.com.br. Através do nosso site, você consegue abrir a conta diretamente no nosso administrador e a partir do próprio site fazer os depósitos e aí acompanhar a cota, acompanhar a evolução do seu investimento. Então pode ser feito tudo pelo nosso site, tanto a abertura da conta quanto depois o acompanhamento da cotização do investimento. Maravilha. Marcelo Paes, como que o pessoal encontra você nas redes sociais? Bom, como sempre, primeiro agradecendo a presença do nosso convidado aí, obrigado, Fábio, pelo papo, foi um papo muito legal, com certeza a gente vai ter mais outros papos como esse, a gente vai tentar trazer até mais pessoas do time, a gente fazer um debate entre o time todo aí mais pra frente, muito obrigado aí, foi muito legal a gente poder conhecer um pouquinho mais aprofundadamente o fundo de investimentos. Pessoal, para me encontrar, Marcelo com 2 L's, Hpaz, aqui no Instagram de preferência, e aí daí do Instagram vocês encontram as outras redes sociais, e em breve eu estou trazendo muita coisa nova, inclusive, aproveitando a Bidum hoje aqui, eu vou fazer um pouquinho do jabá do nosso próximo produto, que vai ser a Research. A gente está em pré-lançamento da nossa Research, em breve a gente vai ter muita coisa nova para falar para vocês a respeito dela. Por enquanto eu vou deixar aqui só a pulguinha atrás da orelha de quem estiver querendo conhecer, e mais muito na próxima semana aí já saem novidades. E como é que a gente te encontra, Bidum? Exatamente, pessoal, tem coisa boa chegando por aí, é só isso que eu vou dizer. Eu nas redes sociais, o meu Instagram é @velhoinvestor, eu tô no Twitter também como abdumvelho, e não deixe de seguir o Opilab também, o Opilab no Instagram é @opilab.app, no Twitter é OpilabApp, a gente tem o nosso canal do YouTube também, Opilab, Facebook Opilab, e o nosso site www.opilab.com.br, lá você vai ter os nossos artigos de blog, que a gente posta conteúdo toda semana, e vale a pena você dar uma conferida. Obrigado pela sua audiência, se você gostou desse podcast, compartilha, manda para seus amigos, mostra para todo mundo que o conteúdo de hoje foi sensacional, e é isso, até a próxima! Tchau, tchau!